Olá, queridos irmãos, mais uma vez com vocês para dar sequência ao desaparecimento de um povo. A igreja não passará pela grande tribulação. Em todos os séculos, o povo de Deus tem sofrido perseguições por causa do evangelho. Cristo mesmo afirmou que no mundo sofreríamos tribulações. Lá em Lucas 21:36 lemos: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Em 1 Tessalonicenses 1:10 está escrito: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira que está para ser desencadeada sobre a face da terra é sobre os filhos da desobediência e não sobre os filhos de Deus, os que servem ao Senhor e que amam ao Senhor. Agora, no entanto, se trata da grande tribulação, que em suma é a ira justa de Deus. Ela é derramada sobre as nações em luta contra Deus. Lemos em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Em Apocalipse 16:1, encontramos a seguinte palavra: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Nesta época, os habitantes da terra ou morrerão sob os juízos, ou permanecerão cada vez mais incrédulos e rebeldes contra Deus, caminhando para a sua ruína total. É lá em Apocalipse que nós encontramos ainda no capítulo 16 e versículo 9. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram, nem deram glória a Deus. E no versículo 11, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E no versículo 21, e houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. É impressionante que nem assim, é como nos dias de hoje. Existem aqueles que, vendo os males que a terra está passando, pedem misericórdia, clamam a Deus que é benigno e misericordioso, e Deus atende, e Deus mostra a sua bondade e a sua misericórdia, mas outros ainda blasfemam contra Deus por causa daquilo que estão passando. Eles se indignam contra Deus, contra o Todo-Poderoso. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O pecado, que é rebelião contra o Criador, o Deus Todo-Poderoso, atrai todos esses juízos. E mesmo assim, ao invés de se arrependerem, ainda blasfemam o nome de Deus. Queridos, lembremos-nos, outro sim, que nesses dias não haverá lugar nenhum onde os homens possam esconder-se destas catástrofes. Porém, o arrebatamento é a consolação da igreja. Assim nos diz a palavra de Deus: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Enquanto o mundo enfrentará a grande tribulação,
os crentes arrebatados estarão no céu com Jesus, a grande esperança da igreja. Estaremos sempre com o Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 17 a 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a palavra de consolação para a igreja. Conforme já dissemos, a má compreensão da palavra de Deus, ela dá lugar à interpretação forçada, resultando em confusão entre coisas parecidas, confundindo uma coisa com outra. Como sabemos, a vinda de Cristo, ela se divide em duas fases, que se distanciam entre si por um determinado período, dentro do qual terá lugar o julgamento da igreja, como também as bodas do Cordeiro. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, nós lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Na segunda fase, dar-se-á a manifestação pessoal de Cristo, quando ele voltará com a igreja que antes ele levou no arrebatamento, para reinar aqui. Para quê? Reinar por 1000 anos. O arrebatamento e os não salvos têm uma grande diferença. A palavra de Deus menciona em várias passagens a trágica sorte dos ímpios, por ocasião do arrebatamento da igreja. Eles serão deixados. Lucas capítulo 17, versículos 34 a 36. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Ou seja, meio a meio, 50%. O livro de Apocalipse descreve os horrores da grande tribulação, quando a ira santa e justa de Deus contra o pecado se manifestará sobre aqueles que tiverem prazer em pecar e recusar o convite da graça de Deus para a salvação. Os juízos que cairão do céu sobre a terra vão além do que as palavras podem descrever. Qual o meio de escapar desta calamidade? A Bíblia responde: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos redime e nos purifica de todo o pecado e garante-nos a entrada na cidade celestial, isentados dos horrores da grande tribulação. Irmãos, lutemos com todo o empenho até o fim, no poder do Espírito Santo, contra o pecado, contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, para atendermos a chamada final, o toque de reunir do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, pois como servos de Deus, estamos aguardando ansiosamente o arrebatamento da igreja, para participarmos de uma comunhão mais íntima e plena com o Senhor Jesus. Não podemos nos esquecer desta realidade. Jesus está às portas. Se por algum motivo olvidarmos deste aviso, seremos confundidos quando o noivo arrebatar a igreja à glória eterna. Portanto, vigiai e orai. Maranata! Só posso dizer: ora vem, Senhor Jesus. E todos quanto amam a sua vinda, digam: ora vem, Senhor Jesus. Amém.